De volta aqui ao estúdio, gente, com ela, Mônica Frade Ferreira, ela que é superintendente do Arquivo Público, e com Leandro Geniseli, secretário do Meio Ambiente. Nós vamos falar sobre a escolha dos delegados, que foi uma das atividades da 7ª Conferência Estadual das Cidades Paulistas. Bom dia, Mônica. Bom dia, Leandro. Bom Sejam muito dia. Bom bem-vindos. dia. Obrigado. Nós agradecemos, né, Com Leandro, em nome da certeza. equipe que trabalhou muito nessa conferência. Nós começamos desde a conferência municipal, né, que fizemos aqui em Rio Claro, elegemos delegados, levamos os delegados para a conferência estadual e conseguimos eleger 3 delegados para a conferência nacional, né, Leandro? Então, isso é uma Exatamente. situação inédita e que faz com que a gente consiga que as políticas que nós definimos aqui na conferência municipal tivessem a validação da estadual e agora a gente consegue levar na nacional. Poxa, que fantástico. Parabéns por isso, viu? É uma conquista, né, Leandro? Sim, Queria que você com explicasse para a certeza. gente o que é a conferência exatamente. Qual é o objetivo dela, Leandro? A Conferência das Cidades foi o pedido do governo federal para que todos os municípios, os estados, conferissem dentro das suas regiões, das suas localidades, ou quais as demandas para que a gente pudesse pensar em políticas públicas a nível municipal, estadual e federal. Olha a importância disso, É né? muito importante. A gente fez a Conferência de Meio Ambiente há pouco tempo, levamos também um delegado até a nacional, e agora nós estamos na etapa das cidades, né? Então agora a gente venceu essa etapa municipal lá atrás, estamos na estadual, conseguimos fazer os nossos delegados, e agora a gente vai defender as propostas lá em Brasília. Puxa vida, quando que vai ser essa? Não tem data marcada precisa, vai ser em outubro, né? A Outubro. previsão é Exato. outubro. Tá aí E já, o né, gente? interessante é que nós conseguimos levar representantes de vários segmentos. Então, porque na conferência eles pedem que não seja só poder público, então tem o poder público do executivo, do legislativo, movimentos sociais, conselhos profissionais, ONGs, ONGs. entidades associativas, Isso. universidades, tem todo esse contexto e é separado, né, dentro de um planejamento ali deles, para que todo mundo seja representado. Perfeito. E isso é muito legal, porque a representação dos delegados, tanto do municipal para o estadual e do estadual para o federal, traz essa pluralidade, né? Então nós tivemos grandes movimentos populares lá em São Paulo, reivindicando questões que realmente, que às vezes aqui em Rio Claro nós não temos isso tão forte, apesar que nós fizemos uma delegada Sim, para movimento movimentos sociais. popular, Ah, é? A movimento social, Valdilene, lá de exato. Ajapi. E isso acho que é uma coisa muito importante que a gente traz uma visão, mas a gente viu a força com que eles têm e o quanto eles buscam por moradias populares e outras questões, né, que estão dentro do contexto da cidade deles, mas que para todo mundo nós temos essa distribuição de delegados, cada um pode defender essa parte. Fantástico, Foi gente. interessante porque nós, em cada um dos grupos de trabalho, né, porque a conferência é feita em 5 eixos, né, então urbanismo e habitação, meio ambiente e mudanças climáticas, infraestrutura e mobilidade, cidades inteligentes e governança e participação popular. Então, nós nos dividimos, né, foram 14 delegados, né, basicamente a maioria do poder executivo, né? Então nós conseguimos levar as demandas da gestão Gustavo para a conferência, né? Então todo mundo discutiu mesmo. Então a gente não foi lá só como plateia, só para assistir, né, Leandro? Exatamente. Colocamos as nossas Foram- questões, principalmente atreladas à região metropolitana de Piracicaba, que o Gustavo é o presidente do Conselho de Desenvolvimento, né? Então acho que a gente fez um bom trabalho, né, na municipal, na estadual. A gente vai conseguir trazer esse trabalho para a região metropolitana. Depois a gente vai vir até aqui noticiar para vocês, né? Porque a gente tem Obrigada. condição de exercer uma liderança na região metropolitana, mas uma liderança sempre participativa, colaborativa, né? Ajudando os municípios de menor porte, entendendo o contexto de cada um deles, mas tentando trazer para cá essa discussão técnica, né, para instrumentalizar políticas públicas de qualidade, né, Leandro? Exatamente. Ah, esses delegados que foram escolhidos, eles vão levar para lá quais são as demandas que eles estão? A gente ainda vai entender um pouco como é que o Estado de São Paulo vai levar essa questão toda, que foram 221 delegados, né? Tá. Então, como conseguimos fazer 2 do poder público, do executivo e uma dos movimentos sociais, então a gente está nessa polaridade assim, bem interessante e a gente vai tentar entender. Lá na hora, a gente viu, é um processo grande, muita gente Muita participando, gente, né? Então, depende da iniciativa da gente se colocar, né, Leandro? Então, conseguimos, inclusive, aprovar uma moção relacionada aos arquivos públicos municipais, né? Porque aqui como é que fala, no eixo de cidades inteligentes, a gente conseguiu colocar questões específicas de arquivo, né? Então, muita gente às vezes me questiona, né? Porque eu sou o ponto focal daqui de Rio Claro, qual é a participação do arquivo público nessa questão, né? Então, assim, é importante dizer que o arquivo é um órgão de gestão da informação, um órgão estratégico, não só daquela informação que é produzida, que já foi produzida e a gente tem que recolher, tratar, dar acesso, mas a gente pode ter a condição, né, ampliar essa condição estratégica
estratégica dos arquivos, de você reunir essa informação, né, Leandro, que a gente vai receber, e costuma receber do governo federal, do governo estadual e do próprio município, de cada secretaria, reunir para instrumentalizar a formulação de políticas públicas, né? Então, o arquivo reforça o seu papel estratégico como um órgão que consegue receber essa informação. A gente tem política de acesso, política de difusão e ajudar todas as outras secretarias. Então, essa compreensão desse papel central que o arquivo tem numa conferência de cidades, a gente conseguiu levar para a conferência estadual de maneira inédita, né? E acaba reforçando o nosso papel aqui do município. E nunca esquecendo de que dá destaque para todas as outras secretarias, né? Então, isso que Dá um é destaque para a nossa interessante cidade para a lá, nossa né? cidade, para as secretarias, para o executivo, para o legislativo. A gente tem que destacar a participação do Júlio Lopes, né? Do vereador Júlio Lopes, que sempre esteve conosco nessas questões discutindo cidades, região metropolitana, né? Então, acho que todos merecem destaque, né? Todos os 14 delegados que foram, porque foi um esforço, né? Sexta e sábado da semana passada, né? Foi muito Olha, interessante o processo. gente, parabéns, viu? Olha que fantástico. E obrigada por virem falar disso aqui, porque, Uhum, gente, eu gosto de trazer porque as pessoas não sabem, sim. né? Não entendem do que está falando. Quando você vai falar de vai fazer uma conferência, o que é uma conferência? Uhum, Então, obrigada por trazer isso pra gente, porque, olha, gente, ó, abre aspas aqui, ó, o nosso município vai seguir contribuindo para a construção do futuro de nosso país, agora isso. participando com delegados e voz ativa da etapa nacional. A Conferência Nacional das Cidades está prevista para o mês de outubro. Exatamente. Mais. E aí tem uma outra notícia aqui também, gente, que eu queria trazer para vocês, da Conferência Ambiental, que foi promovida em escolas da rede municipal de ensino. Conta pra gente o que foi essa Esse foi um conferência. processo até novo que a gente tentou criar, porque a gente teve a conferência de meio ambiente, né? Fizemos todo um processo dentro da parte, vamos dizer assim, adulta da coisa, né? Certo. Uhum, Formal. E o governo federal chamou as conferências infanto-juvenis. As conferências infanto-juvenis pegam do sexto ao nono ano das escolas. E a gente só tem a escola agrícola, né? Com o sexto ao nono ano, as demais são estaduais. Então, o município praticamente não participou desse processo. Isso é o normal de todos os municípios. E eu cuido do comitê de crianças, a gente tem um comitê de crianças formado para ajudar a pensar em políticas públicas. Eu falei, a gente tem que dar ouvido para essas Para essas crianças, né? Para crianças. as crianças da cidade. De alguma forma, elas têm que ser ouvidas também, elas fazem parte da sociedade. E junto com a educação, a gente conversou e criou esse processo de ouvir as escolas, né? Ouvir as crianças. Então, a gente é devagarzinho, porque a gente tem em cada escola, eles fazem alguns desenhos, fazem algumas vontades deles ali dentro do contexto ambiental. E o mais interessante é que, assim, eles enxergam as mesmas coisas que nós vimos nas Ah, outras muito etapas, bonito só com isso. aquela visão da da criança. criança. Uhum, Então, e tem diferenças, inclusive, de território. Em Batovi foi falado, por exemplo, do problema das carvoarias que tem lá. Ninguém Gente, levantou. E eles enxergam isso. Então, a gente está levantando essas informações. O pessoal hoje está lá em Ferraz, o Edson com a equipe está toda lá em Ferraz, fazendo esse processo. E a gente está guardando os resultados, né? Depois eles estão fazendo todos os desenhos, a gente vai compilar isso. E a ideia é a gente escrever um documento e encaminhar ao governo federal também para olha. dar voz a essas crianças da nossa cidade. Gente, que incrível. Isso que é interessante, né? Porque você faz uma política pública quando você consegue ampliar essa participação, né? E já trabalha nas crianças no sentido de cidadania, de pertencimento. Exatamente. A Exato. gente tem no arquivo também um trabalho que até as crianças foram lá, né? Lá, o Comitê de Há Crianças pouco tempo esteve lá. atrás, que trabalha também as noções de cidadania, de história, de pertencimento com as crianças por jogos pedagógicos. Já até falei aqui do projeto Arquiventuras, Sim. né? Mas é interessante essa condição que a gente tem nessa gestão, né, do Gustavo, né, Leandro, da gente poder trabalhar entre as secretarias. Então, quer dizer, um trabalho que o meio ambiente faz com a educação e depois coloca o arquivo. Então, a gente consegue ampliar Gente, isso é fantástico, porque as isso. secretarias, elas não se falavam antigamente. Era como se você tivesse dentro das prefeituras várias prefeituras, né? Que Grandes bacana. feudos, né? Isso, eu falei, Feudos não, mesmo. olha, mas isso é da secretaria tal, não, mas vocês não podem. Não, não pode. Como não pode? E hoje você vê Sim. realmente isso acontecendo, A né? efetividade da política pública, ela se dá quando você tem essa pluralidade, né, De pessoas. de informações, de pessoas, onde você vai direcionar essa política pública, e direcionar no sentido de que elas participaram também Sim. da formulação delas, né, Leandro? Exatamente. Todo Então, mundo acho participou, interessante. todo mundo pode dar sua contribuição e com essas diferentes visões, né? Então a gente tem algo que realmente é integrativo de todo mundo, né? A ideia é que contemple
todos os moradores da cidade, nessas políticas públicas. Fantástico, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Olha só, eu queria falar para vocês aqui, ó, esse trabalho que está sendo feito nas escolas, tem aqui o pessoal, né, que é o Edson Norberto, é isso? Sim. A Marina Jukovski, o Roberto Foreste Júnior, o Leandro, certamente a Rosângela, o Niuro e a Raquel Picelli. Exatamente. Eu gosto da notícia completinha aqui. E sim. tem também aqui o nome das pessoas que estão aí trabalhando nessa questão, quer ver, gente? Deixa eu falar aqui para vocês. Você fala da Da conferência? conferência, aqui, ó, Isso. tem o pessoal aqui. Vamos ver se eu acho. Aqui não acho, É, Mônica, da aí, ó. Secretaria de Obras, nós temos a Vivian, né? Vamos ver, a Sandra Tinós, dos movimentos sociais, ela teve uma participação muito grande, por pouco ela não conseguiu ficar delegada, né? Verdade? Foi uma decisão que acabou sendo no apagar das luzes e ela teria condição de assumir essa vaga, mas ela já não estava mais presente, já eram quase 10 da Da noite, noite no já é. sábado, né? Então, o Miguel Melinski também, né, que representou a AMOR, né, Associação Amigos do Horto, também quase conseguiu, chegou a conseguir a vaga e também por uma infortúnio não teve essa vaga com ele. O Gustavo, que trabalhou na Secretaria de Mobilidade, também bastante ativo. O Agnello, né? O Agnello esteve Agnello conosco na Câmara de Matas. Habitação também, uma pessoa que também conhece o processo conferencial, porque a gente tem que entender que na conferência a gente não consegue ganhar tudo, né? Então, para mim foi muito importante essa articulação que a gente conseguiu, o contato com os municípios da região metropolitana, da região administrativa de Campinas. Então, a gente liderou um processo da região administrativa, né, Leandro? Exatamente. Foi A decisão muito dos delegados interessante. foi dentro dessa Isso. região administrativa de Campinas. Jundiaí, Campinas, Limeira, Isso. Bragança. Olha Teve só. vários municípios a gente conseguiu formar a delegação. Isso, e contar que a gente conseguiu fazer 2, né? Titular e suplente, coisa que Exatamente. os outros municípios não conseguiram, né? Mas pela reivindicação. Então, tem muito do processo que a gente fez em Rio Claro, da Conferência Municipal, né? Porque, segundo o Estado, foi modelar, porque a gente conseguiu, em pouco tempo, fazer pré-conferências, ouvir a população. Lógico que tem gente que vai falar, não fui ouvido, né? Mas a gente deu ampla publicidade, viemos aqui falar sobre isso, né, Leandro? Sim. Então, assim, os espaços estão abertos, as pessoas podem participar e a gente sempre pede, vamos colaborar, né? Ninguém se coloca na situação de que a gente sabe tudo, que domina todo o processo. A gente abre e quer que as pessoas colaborem, né? Então, a gente conseguiu, por esse trabalho modelar, já ter essa condição de na estadual levar uma reivindicação consistente. A gente viu que as nossas propostas que a gente mandou para a conferência, aqui para o texto base da conferência estadual, elas foram todas contempladas, né? Então, isso que é legal. Então, a gente tem uma maturidade para discutir o planejamento da cidade, né? Então, mas mesmo assim, tem coisas que a gente não consegue que seja, puxa, não é exatamente isso que eu quero, mas são 40, 50 pessoas discutindo um mesmo assunto. Então, isso é bonito, né? A gente vê que a gente não ganha o tempo todo, a gente cede, mas o que é importante é que a ideia geral está contemplada lá, né? E que o resultado final contemple o maior número possível de pessoas, né? A gente tem a Lilian também, né, que representou os empresários, a Maria Isabel, que também representou, o Nilo, que trabalhou com a Defesa Civil. Então, assim, o grupo, sim, foi muito legal, né, Leandro? Acho que assim, nossa gratidão e o nosso cumprimento a todo esse pessoal que participa, né? Que faz a coisa acontecer. A Miriam aqui, que é a nossa audiência, ela mora na Austrália, ela é uma rio-clarense, está dizendo que o Edson faz um trabalho maravilhoso com a educação ambiental nas escolas do município. Pede para mandar um abraço, porque ela é fã dele. Vou falar para ele. Professora Miriam do Marrote. Depois para ele que mas tem... acho que todos, né? O Edson é uma referência com as crianças, na educação ambiental, né? Gente, parabéns por esse trabalho. Obrigada por virem trazer boas notícias. Falo sempre para a Morgana. Vem trazer boa notícia aqui para a gente. É um trabalho sério que está sendo desenvolvido e que é importante a gente mostrar para a cidade, mostrar para as pessoas. Isso dá uma sensação boa, né? Quando você vê que tem gente trabalhando, preocupado com as políticas públicas, preocupado que coisas melhores venham por aí. Então, muito obrigada. Quem quiser contribuir, procura a gente, né? Na Secretaria de Meio Ambiente, no arquivo, né? Que nós... Pode ir até lá, pode chamar, pode, como é que... Porque os canais, os canais estão sempre abertos. A gente tem momentos, né? Claro. Então, por exemplo, o momento agora de eleger delegado já foi. Começou Então, quem quis... A gente está aqui hoje, né, Leandro? Nós dois somos delegados, né? Leandro é titular e eu sou suplente. E a
Valdirene é suplente, ela é titular suplente pelos movimentos sociais, né? Mas a gente tem uma participação conjunta, né? Então, eu sou o ponto focal e ele é o titular. Então, mas tem momentos para isso acontecer. Então, a gente vem buscando isso desde a Conferência Municipal. Então, Não vocês dá são para os chegar 3 agora delegados que estarão lá. na nacional, né? Então, é um processo que a gente vai construindo. E que esse processo tem hora que está aberto, tem hora que está fechado. Né, no sentido de eleger as pessoas, mas de ter voz, da gente conseguir levar as propostas, encaminhar propostas o tempo todo. Deixando claro que as propostas têm esse viés técnico, a gente entende o encaminhamento político dela, né? Mas que tem que ter, assim, uma abrangência, não é do bairro, porque isso não é uma questão que se discute num plano desse, então é sempre uma questão maior para o município, para a região, né? Para o estado e para o país todo. E a gente entende a dificuldade que vai ser na conferência federal, nacional, né? Porque imagina a diversidade do país que a gente tem, né? As Com dificuldades questões que não muito são... distintas. Então, assim, o que a gente conseguiu, eu tenho certeza, Leandro, que a gente vai conseguir, e principalmente na questão dos arquivos, né? Que aqui o Claro tem esse protagonismo aqui nacional, de pegar aquilo que estava na municipal, de estar lá bonitinho na estadual. Então, a gente conseguiu. É um processo que a gente constrói, né? E a gente tem tido apoio, né, Leandro, dentro da administração para isso. Acho Ai, que é muito bom. parabéns, gente. Parabéns para vocês dois. Parabéns para os delegados, né? A gente estende os parabéns, né? Para todos eles que estão participando. E a nossa gratidão, né? Porque a gente sabe que vocês estão trabalhando pela população, pela cidade, né? Para que a gente possa ser contemplado, vamos dizer assim, com benefícios que ajudem a todos. Parabéns, obrigada. E boa sorte, né, gente? Obrigada. Lá em outubro, por favor, fica aí a porta aberta do Sem Diário de dúvida. Manhã para que vocês voltem outras vezes trazer boas notícias Quando para a soubermos gente. a data da conferência, né, nacional, a gente vem aqui dizer para você um pouco da organização de Ai, tá tudo. ótima. Isso. As informações definidas, acho que é importante todo mundo ter esse conhecimento, para Não saber é? que o Claro vai estar lá Isso. representado. Eu acho fantástico. Obrigada, gente. Tá certo. Voltem Bom dia. sempre. Obrigada. A gente agradece. Agradeço aos nossos convidados, à nossa equipe, especialmente a você que ficou conosco até agora. Diário de Manhã volta amanhã às 8 da manhã ao vivo. Um ótimo dia, até lá.